Olá pessoal, meu nome é Luciane Selim e no vídeo de hoje eu trago uma história para relaxar e adormecer. Como vocês já perceberam, hoje a história é sobre Alice no País das Maravilhas e vamos ouvir o capítulo 1 dessa história. Eu espero que vocês gostem e já aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever. Capítulo 1 Pela Toca do Coelho. Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiara uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem diálogos. Assim, refletia com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso, nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo: "Ai, ai, ai, vou chegar atrasado demais." Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural. Mas quando viu o coelho tirar um relógio de bolso do colete e olhar as horas, e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com um bolso de colete, nem com relógio para tirar de lá. E, ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, lá estava Alice se enfiando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Por um trecho, a toca de coelho seguia na horizontal, como um túnel. Depois se afundava de repente, tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar, antes de se ver despencando num poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar, porque enquanto caía, teve tempo de sobra para olhar à sua volta e imaginar o que iria acontecer. Primeiro tentou olhar para baixo e ter uma ideia do que a esperava, mas estava escuro demais para se ver alguma coisa. Depois olhou para as paredes do poço e reparou que estavam forradas de guarda-louças e estantes de livros. Aqui e ali viu mapas e figuras pendurados em pregos. Ao passar, tirou um pote de uma das prateleiras. O rótulo dizia geleia de laranja. Mas, para seu grande desapontamento, estava vazio. Como não queria soltar o pote por medo de matar alguém,
Deu jeito de metê-lo num dos guarda-louças porque passou na queda. Bem, pensou Alice, depois de uma queda desta, não vou me importar nada de levar um trambolhão na escada. Como vão me achar corajosa lá em casa? Ora, eu não diria nadinha, mesmo que caísse do topo da casa. O que muito provavelmente era verdade. Caindo, caindo, caindo. A queda não terminaria nunca? Quantos quilômetros será que já caí até agora? Disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Isso seria a uns 6.500 quilômetros de profundidade, eu acho. Pois, como você vê, Alice aprendera várias coisas deste tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade muito boa de exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém para escutá-lo, era sempre bom repassar. Sim, a distância certa é mais ou menos essa. Mas além disso, para que latitude ou longitude será que eu estou indo? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude, nem do que fosse longitude, mas lhe pareciam palavras imponentes para se dizer. Logo recomeçou. Gostaria de saber se vou cair direto através da terra. Como vai ser engraçado sair no meio daquela gente que anda de cabeça para baixo. Os antipatias, acho. Desta vez estava muito satisfeita por não haver ninguém escutando, pois aquela não parecia mesmo ser a palavra certa. Mas voltei a te perguntar a eles o nome do país. Por favor, senhora, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália? E tentou fazer uma messura enquanto falava. Imagine fazer messura quando se está despencando no ar. Você acha que conseguiria? E que menininha ignorante ela vai achar que sou? Não convém perguntar nada. Talvez eu veja o nome escrito em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Como não havia mais nada a fazer, Alice logo começou a falar de novo. Tenho a impressão de que Diná vai sentir muita falta de mim esta noite. Diná era sua gata. Espero que se lembrem de seu pires de leite na hora do chá. Diná, minha querida, queria que você estivesse aqui embaixo comigo. Pena que não haja nenhum camundongo no ar, mas você poderia apanhar um morcego. É muito parecido com camundongo. Mas será que gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar com muito sono e continuou a dizer para si mesma, como num sonho: gatos comem morcegos? Gatos comem morcegos? E às vezes morcegos comem gatos? Pois, como não sabia responder a nenhuma das perguntas, o jeito como fazia não tinha muita importância. Sentiu que estava cochilando e tinha começado a sonhar que estava andada de mãos dadas com Diná, dizendo a ela muito sério: Vamos, Diná, conte-me a verdade. Algum dia você já comeu um morcego? Quando subitamente caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas, a queda terminara. Alice
não ficou nem um pouco machucada e num piscar de olhos estava de pé. Olhou para cima, mas lá estava tudo escuro. Diante dela havia um outro corredor comprido e o coelho branco ainda estava à vista, andando ligeiro por ele. Não havia um segundo a perder. Lá se foi Alice como um raio, tendo tempo apenas de ouvir dizer, ao dobrar uma esquina: por minhas orelhas e bigodes, como está ficando tarde. Ela estava bem rente a ele, mas quando dobrou a esquina, não havia mais sinal do coelho branco. Viu-se num salão comprido e baixo, iluminada por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas. Depois de percorrer todo um lado e voltar pelo outro, experimentando cada porta, caminhou desolada até o meio, pensando como haveria de sair dali. De repente, topou com uma mesinha de 3 pernas, feita de vidro maciço. Sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de ouro. E a primeira ideia de Alice foi que devia pertencer a uma das portas do salão. Mas que pena! Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. De qualquer maneira, não abria nenhuma delas. No entanto, na segunda rodada, deu com uma cortina baixa que não havia notado antes. Atrás dela havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha de ouro, que para sua grande alegria serviu. Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e avistou do outro lado do buraco o jardim mais encantador que já se viu. Como desejava sair daquele salão escuro e passar entre aqueles canteiros de flores radiantes e aquelas fontes de água fresca. Mas não era nem capaz de enfiar a cabeça pelo vão da porta. E mesmo que conseguisse enfiar a cabeça, pensou a pobre Alice, isso de pouco adiantaria sem meus ombros. Ah, como gostaria de poder me fechar como um telescópio. Acho que conseguiria, se soubesse pelo menos começar. Pois vejam bem, havia acontecido tanta coisa esquisita ultimamente que Alice tinha começado a pensar que raríssimas coisas eram realmente impossíveis. Como ficar esperando junto da portinha parecia não adiantar muito, voltou até a mesa com uma ponta de esperança de conseguir achar outra chave sobre ela, ou pelo menos um manual com regras para encolher pessoas como telescópios. Dessa vez, achou lá uma garrafinha, que com certeza não estava aqui antes, pensou Alice, cujo gargalo estava enrolado num rótulo de papel com as palavras "Beba-me", graciosamente impressas em letras graúdas. Era muito fácil dizer "beba-me", mas a ajuizada pequena Alice não iria fazer isso assim às pressas. Não, primeiro vou olhar, disse, e ver se está escrito veneno ou não, pois lera muitas historinhas divertidas sobre crianças que tinham ficado queimadas
e sido comidas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque não se lembravam das regrinhas simples que seus amigos lhe haviam ensinado. Que um atiçador em brasa acaba queimando sua mão se você insistir em segurá-lo por muito tempo. Quando você corta o dedo muito fundo com uma faca, geralmente sai sangue. E ela nunca esquecera que se você bebe muito de uma garrafa que está escrito veneno, é quase certo que vai se sentir mal, mais cedo ou mais tarde. Como, porém, nessa garrafa não estava escrito veneno, Alice se arriscou a provar e, achando o gosto muito bom, na verdade era uma espécie de sabor misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, puxa-puxa e torrada quente com manteiga. Deu cabo dela num instante. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. E estava mesmo. Agora só tinha 25 centímetros de altura e seu rosto se iluminou à ideia de que chegara ao tamanho certo para passar pela portinha e chegar àquele jardim encantador. Primeiro, no entanto, esperou alguns minutos para ver se ia encolher ainda mais. A ideia a deixou um pouco nervosa, pois isso poderia acabar, disse Alice consigo mesma, me fazendo sumir completamente como uma vela. Nesse caso, como eu seria? E tentou imaginar como é a chama de uma vela depois que a vela se apaga, pois não conseguia se lembrar de jamais ter visto tal coisa. Um pouco depois, descobrindo que nada mais acontecera, decidiu ir imediatamente para o jardim. Mas ai, pobre Alice! Quando chegou à porta, viu que tinha esquecido a chavezinha de ouro e quando voltou à mesa para pegá-la, constatou que não conseguia alcançá-la. Podia vê-la muito bem através do vidro e fez o que pôde para tentar subir por uma das pernas da mesa. Mas era escorregadia demais. Tendo-se cansado de tentar, a pobre criaturinha sentou no chão e chorou. Vamos, não adianta nada chorar assim, disse Alice para si mesma, num tom um tanto áspero. Eu aconselho a parar já. Em geral, dava conselhos muito bons para si mesma, embora raramente os seguisse, repreendendo-se de vez em quando tão severamente que ficava com lágrimas nos olhos. Certa vez teve a ideia de esbofetear as próprias olheiras por ter trapaceado num jogo de croque, pois essa curiosa criança gostava muito de fingir ser duas pessoas. Mas agora, pensou a pobre Alice, não adianta nada fingir ser duas pessoas. Ora, mal sobra alguma coisa de mim para fazer uma pessoa apresentável. Pouco depois, deu com os olhos numa caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou dentro um bolo muito pequeno com as palavras "Coma-me", lindamente escritas com passas sobre ele. Bem, vou comê-lo, disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. Se me fizer diminuir, posso me esgueirar por baixo da porta. Assim, de uma maneira ou de outra, vou conseguir chegar ao jardim. Para mim, tanto faz. Comeu um pedacinho e disse para si mesma, aflita: para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Com a mão sobre a cabeça para sentir em que direção estava indo, ficando muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho.
Não há dúvida de que isso geralmente acontece quando se come bolo. Mas Alice tinha se acostumado tanto a esperar só coisas esquisitas acontecerem que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse de maneira habitual. Assim, pôs mão à obra e num segundo deu cabo do bolo. E assim termina o capítulo 1 de Alice no País das Maravilhas. Espero que você tenha gostado, tenha relaxado com esse vídeo, com essa história. Se você gostou, compartilhe o vídeo com os amigos e nos vemos nos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!